nosso amor, sede o nosso bom protetor. Ao deitar do nosso perol, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Meu irmão, minha irmã, chegamos então ao 22º dia da nossa caminhada. Faltando pouquíssimos dias, meu irmão, vamos ficar firmes até o final para nos consagrarmos a São José. Você que está acompanhando pode mandar esse vídeo para outras pessoas. Eles podem iniciar, no nosso último dia, no nosso último vídeo, no 33º dia. Eu vou dizer também quais são os dias que o próprio livro traz como ideais para a gente fazer as nossas consagrações. Então você pode começar do primeiro dia novamente. Hoje nós estamos preparando para 10 de dezembro, mas tem outros dias que você pode fazer essa mesma preparação, e se consagrar. Como, por exemplo, no dia de São José, 1º de maio, dia do trabalhador, como 19 de maio, dia de São José também. Então, assim, não são somente esses, mas só como exemplo esses. Então, você pode usar essa mesma formação para se consagrar outros dias. Hoje, espelho de paciência, rogai por nós. Beato Gabriele Alegra diz: essa flor de Israel, que é São José, tinha a fé de Abraão, a piedade de Davi, seu antepassado, a sabedoria dos profetas, uma paciência mais heróica que a de Jó e a de Tobias, um zelo pela glória de Deus maior que a de Elias. Esse é São José. É só a gente já parar e pensar tudo que nós vimos até agora para concordarmos sem muita dificuldade com essa afirmação. A paciência é uma virtude. Mais uma vez falando das virtudes, meu irmão. Então, entender, virtude contrário de vício. Virtude nos liberta, vício nos escraviza. A paciência é uma virtude que muitas pessoas acham difícil de praticar. Permanecer sereno e calmo pode ser muito desafiador quando você se encontra em uma situação completamente fora do seu controle. De fato, há várias coisas na vida que testam a sua paciência. Esse dia aqui, ele serve muito para mim, porque eu, às vezes, perco a paciência, tenho aquelas explosões imediatas. Tenho lutado muito contra isso já. Já consegui crescer muito nessa caminhada contra isso, mas acontece comigo. Na era moderna, os avanços tecnológicos colocaram quase tudo na nossa vida nas pontas dos nossos dedos. Comida, entretenimento, música, contatos, tudo agora a gente faz só na ponta do dedo aqui. Se você quer ser como São José, devemos aprender a ter paciência. São José é o modelo de paciência. A vida não foi fácil para São José. Sua missão existiu bastante espera. Caso ele não tinha acompanhado Maria em sua viagem à casa de Isabel, ele teve que esperar 3 longos meses para ver sua esposa novamente, se ele não tiver ficado lá os 3 meses, como nós vimos no vídeo anterior. Ele teve que esperar 3 meses sem ela. Quando São José contestou que ela estava grávida, ele teve que esperar que o Senhor revelasse o que queria que ele fizesse em resposta a essa gravidez admirável. Tais provas da paciência devem ter sido extremamente desafiadoras a São José, o que as usou então como oportunidade para crescer em paciência e santidade, aproveitando cada uma delas. São José mostrou uma paciência heróica no Egito, ficar no Egito. Imagina naquela época o quanto que não era mais difícil ser estrangeiro, Se hoje em dia que as coisas já estão tão mais modernas, podemos dizer assim, é tão difícil, imagina na época de São José ser estrangeiro no Egito com esposa e filhos. Como ele deve ter sofrido discriminação, como ele deve ter sofrido das pessoas o tratando como um estrangeiro, como alguém que incomodava, E São José teve que passar por tudo isso.
Ainda assim, passando por tudo isso, em todas as situações, São José se encontrava sempre sereno, amável, calmo e abandonado à divina providência. O exercício da paciência não significa que uma pessoa está livre das ansiedades da vida. O Evangelho conta que, quando Maria e José perderam Jesus por 3 dias em Jerusalém, preocuparam-se por seu filho amado com grande ansiedade. Eles ficaram profundamente preocupados, mas tinham uma confiança ilimitada na divina providência. Então a gente não pode confundir não ter paciência com uma espécie de não ligar para nada. Não é isso que está sendo dito na palavra de Deus. São José nos fará crescer na virtude da paciência. Você pode experimentar várias provações na vida, as quais testarão o seu amor e sua paciência. Você gostando ou não, sua paciência será testada. A gente já ouviu dizer, você provavelmente ouviu dizer, que quando nós pedimos paciência para Deus, Ele nos dá motivos de nós testarmos a paciência. Tudo aquilo que a gente pede para Deus, Ele nos dá condição de nós aprendermos, né? A paciência, então, está entre essas. Dificilmente passará um dia em que não lhe será dada a oportunidade de adquirir paciência. Quem é pai sabe disso, quem trabalha sabe disso, quem é esposa sabe disso. Quem serve na igreja, quem serve nas paróquias, nas comunidades, sabe bem disso, que dia a dia a gente tem situações para testar a nossa paciência. Às vezes até mesmo com equipamentos, né? Nessa nossa gravação de hoje, vocês devem perceber que agora nós conseguimos resolver uma situação que nos vídeos anteriores tinha um pequeno ruído. Você vai perceber um pequeno ruído. Tivemos que ter paciência até descobrir e até resolver esse ruído que estava. Paciência que São José nos ensina. Deus permite tais provações porque quer que nós cresçamos na virtude da paciência. Nós podemos exercer a virtude da paciência de forma concreta em nossa vida, sendo compassivos com os outros, especialmente aqueles cujos defeitos nós conhecemos. Respirar até fundo para dizer para você o que eu vou dizer agora. Aquelas pessoas mais próximas, e quando eu falo pessoas mais próximas, aquelas do trabalho, aquelas mais próximas do nosso grupo na igreja, aquelas mais próximas da nossa casa. A gente sabe quais são os defeitos dela. A gente já sabe o que esperar delas. E para testar a nossa paciência, para nós podermos crescer na virtude da paciência, nós temos que aprender também a sermos compassivos com essas pessoas. São José viveu com 2 pessoas perfeitas, mas deve ter se deparado com frequência com pessoas difíceis e desagradáveis. Empregadores, colegas de trabalho, coletores de impostos, políticos, às vezes até levitas, às vezes sacerdotes, às vezes fariseus, assim como nós temos que nos deparar às vezes com alguém de um grupo, do seu grupo, com o seu coordenador. Às vezes precisamos de treinar, né? Às vezes precisamos crescer na nossa paciência, até mesmo com os nossos padres, que também às vezes não são perfeitos. Às vezes não são perfeitos. São José viveu com Jesus e com Maria, que eram perfeitos, mas conviveu também com essas pessoas. Nós hoje temos que aprender com ele, a imitar a paciência dele. Nós podemos pedir a graça de amar o nosso próximo, de sermos gentis, serenos e compassíveis com o nosso próximo. Lá no nosso ambiente de trabalho, no trânsito, não responder a ofensa com ofensa, nas dificuldades com os membros da família, com os membros de grupos. Exercer a paciência, a compaixão sempre gera o bem. As pessoas amavelmente pacientes são compassivas e compassivas sempre são vitoriosas. As pessoas amavelmente pacientes e compassivas sempre são vitoriosas. São José Marelo diz: São José, mesmo nas adversidades, ele foi imperturbável. Modelemos-nos segundo esse sublime exemplo e aprendamos a permanecer serenos e tranquilos em todas as circunstâncias da vida. Nós vamos hoje ver também o Cânon Romano, né? E vamos entender o porquê que traz esse título, Cânon Romano. Papa São João XXIII, que tinha uma grande devoção por São José,
estabeleceu que no cânon romano da missa, Memorial Perpétuo da Redenção, fosse inserido o nome dele, ao lado do nome de Maria e antes dos apóstolos, dos sumos pontífices e mártires. O nome de São José foi inserido no cânon romano da missa. O que quer dizer isso? São José é como uma arma? Bem, sim, São José é uma arma extremamente poderosa da cristandade, mas São João Paulo II não se refere a um canhão romano, e sim ao cânon romano. O que é um cânon romano? Você pode se perguntar. Cânon romano é a antiga oração eucarística usada pelos sacerdotes na celebração da missa, e foi por séculos a única oração eucarística no rito romano. Após o Concílio Vaticano II é que vieram as outras orações eucarísticas. E se você já percebeu, na hora da missa agora, o padre, dependendo de qual oração eucarística está sendo rezada, vai dizer a bem-aventurada Virgem Maria e São José, seu esposo. É isso que está sendo dito aqui, que foi incluído dentro da missa. Toda essa inclusão foi para reconhecer quem é São José. Em 1958, um bispo muito devoto de São José foi elevado ao papado, Ângelo Roncalli. O seu amor por São José era tal que ele pensou em assumir o nome pontífice de Papa José. Por respeito ao seu pai terreno, porém, ele resolveu assumir o nome João. Como já houvera outros tantos papas de nome João, ele ficou conhecido como João 23. Em 1962, o Papa João 23 deu início ao Concílio Vaticano II, confiando toda a empreitada a São José. A 10 de novembro de 1962, numa das sessões do concílio, o bispo chamado Peter Cully ofereceu aos outros bispos uma apresentação sobre São José. Em sua extensa apresentação, o bispo Cully requereu que o nome de São José fosse incluído no cânon da missa, o cânon romano. Infelizmente, o bispo Cully não era muito conhecido e, por causa de sua longa e repetitiva apresentação, bem como de seu nervosismo e falta de articulação, muitos dos bispos e cardeais presentes começaram a murmurar e ridicularizá-lo. A certa altura, o moderador da sessão pediu ao bispo Cully que encerrasse seu eloquente e piedoso sermão. A condescendência do moderador arrancou gargalhadas de vários bispos e cardeais, o que resultou na discreta retirada do já idoso bispo Cully, aparentemente derrotado. João 23 ouvia a apresentação pelo circuito interno de TV e não gostou nem um pouco do tratamento dispensado ao bispo Cully. O Papa o conhecia pessoalmente. Ele sabia que o bispo Cully sofrera horrores sobre o comunismo da Iugoslávia, interrogado muitas vezes e cruelmente fora sentenciado a 11 anos de trabalho forçado no campo de concentração. Os comunistas chegaram a ponto de colocá-lo num trem que foi deliberadamente descarrilhado a fim de matar todos a bordo. Em decorrência do desastre, o bispo teve os quadris estilhaçados. Após deixar o campo de concentração, o bispo tinha crises de ansiedade e nervosismo que muitas vezes o impediram de falar sem ser repetido. João 23 tinha consciência de que a presença daquele bom bispo era devida a grandes sacrifícios e sabia que ele queria estar ali para dar testemunho de que fora poupado da morte pela intercessão de São José. A apresentação do bispo Cully levou o Papa João 23 às lágrimas e o motivou a agir. A 10 de novembro, passado 3 dias desde a apresentação do bispo Cully, o Papa João 23 decretou a inclusão do nome de São José no cânon da missa. O decreto entrou em vigor em 8 de dezembro de 1962. Hoje em dia, o nome de São José aparece em todas as 4 orações eucarísticas. Isso aconteceu durante o pontificado de Bento XVI e de Francisco. O Papa Bento XVI queria inserir o nome de São José nas outras 3 orações eucarísticas, mas não pôde fazer antes de sua renúncia, mas o Papa Francisco incluiu.
Então hoje, o nome de São José está nas orações eucarísticas que a gente conhece. Todas elas, se você prestar atenção na missa, em quase todas, na verdade, está na primeira, na segunda, na terceira e na quarta oração. Mas muitos padres, inclusive, quando não está, ele, na hora que se refere a Maria, ele também fala, e São José, seu esposo. São José Maria Escrivá, para nós encerrarmos esse nosso dia, diz: quando no seu discurso de encerramento da primeira sessão do Concílio Vaticano II, no passado dia 8 de dezembro, o Santo Padre João XXIII anunciou no cano da missa, se mencionaria o nome de São José, uma altíssima personalidade eclesial telefonou-me imediatamente para me dizer: felicidades! Ao ouvir a notícia, pensei logo no Senhor, na alegria que lhe devia ter causado. E assim era, porque na Assembleia Conciliar, que apresentava a Igreja inteira reunida no Espírito Santo, se proclamava o grande valor sobrenatural da vida de São José. Então, hoje, São José Maria Escrivá recebeu a notícia em primeira mão, de uma pessoa que ouvia lá presencialmente. Ligou para ele imediatamente. O nome de São José vai ser incluído no cano da missa. Meu irmão, minha irmã, para que a gente entenda quão importante é São José mais uma vez, a Igreja o reconhece e coloca o seu nome no cano da missa. Por isso que nós podemos tranquilamente ser devotos de São José. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José. Vá agora lá no nosso canal, na ladainha, e faça a ladainha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, se você quiser fazer gravações, festas, casamentos, fotos, entre em contato. Vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Fernando Vidal. E ele vai fazer com muita qualidade para você. Até o nosso próximo encontro. Fica com Deus.